Pessoal, o exemplo que a gente vai tratar agora é de um eixo com carregamentos variados, né? E esses carregamentos estão se dando por meio de três polias. Esse eixo está apoiado em dois mancais aqui no ponto O e no ponto C, e tem três polias transmitindo cargas em A, B e D, né? Reparem na distribuição das forças na polia, porque é característico desse elemento. Eu vou ter forças dos dois lados da polia, né, no mesmo sentido, só que uma maior que a outra. Isso acontece porque, da forma como a polia é construída e feita para operar, né, a correia exerce uma tensão, a correia fica tensionada e traciona aqui a polia, né? Então, isso faz com que eu tenha, digamos, 1 kN de tensão devido a 1 kN de tração aqui, né? Que são essas duas forças, por exemplo, devido ao tensionamento da correia, e o resto seria realmente potência que está sendo transmitida. Beleza? Então vamos lá. A primeira correia, primeira polia que está em A, tem 5 kN na direção Z positiva e 1 kN na direção Z negativa, né? Sendo 5 na posição positiva de Y em cima e o 1 embaixo, né? A polia em B tem 1 kN em cima e 3 embaixo, e a em D ela tem 1 kN aqui nessa direção, na direção positiva de Z, e 3 kN na direção negativa de Z. No entanto, as forças vão agir na direção, ambas na direção negativa de Y. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer sempre, né, na maioria das vezes, é um diagrama de corpo livre. Deixa eu escrever isso. Diagrama de corpo livre. Vamos lá. Diagrama de corpo livre. Então, eu tenho um diagrama de corpo livre preparado, mas eu queria que vocês dessem uma pausada e construíssem esse diagrama de corpo livre vocês e tentassem fazer, porque eu vejo que muita gente ainda erra muito diagrama de corpo livre em elementos, né? E analisar em termos de esforços o que é advindo dos mancais, né, que são as reações que vai ser passado para o eixo, beleza? Então deixa eu colar o diagrama, ó. Vamos lá, entender esse diagrama de corpo livre. Os mancais, de forma geral, né, eles vão restringir por meio de duas forças. Essas duas forças são no sentido radial do eixo, não no sentido longitudinal. Isso acontece sempre que eu tenho dois mancais, né, dois ou mais, eles vão restringir por meio de forças. Se eu tivesse, por exemplo, um mancal muito grande, ele restringiria o movimento por meio de forças e momentos, mas eu sinceramente não vi isso acontecer na disciplina, então acho que não vai acontecer. O que eu tenho são dois mancais que vão estar sempre restringindo o movimento do eixo no ponto de suporte nas direções radiais, beleza? Nesse caso, uma força em Y, uma força em Z, tanto para o mancal em O
como para o mancal em C. Beleza? E geralmente o que acontece é um dos mancais ser um mancal de encosto. Isso acontece, isso faz com que um dos dois mancais tenha uma reação também em X, né? Ele não permite o movimento longitudinal do eixo, ele vai travar o eixo nesse sentido. Beleza? Aí, se isso acontecer no mancal que é dito de encosto, né? A questão muitas vezes tem que afirmar isso, porque pelo desenho não dá para identificar. Mas no mancal que é dito de encosto, além das duas forças radiais, eu vou ter uma força longitudinal na direção do eixo, né? Aqui no caso a direção X. Então, as tensões, os esforços atuantes nas polias, a gente passou para esse ponto de contato aqui entre as polias e o eixo, né? E é uma das opções de se fazer. Outra opção seria deixar as forças como estão aqui, separadas pelo diâmetro da polia. Então, o que é que a gente faz para passar esses esforços aqui, por exemplo, se a gente levar em consideração a primeira polia, para ficar o que a gente obteve aqui no diagrama de corpo livre. Observe que as duas forças estão na mesma direção, então eu vou trazer essas duas forças para esse ponto, e aí trazendo as forças elas são somadas, e eu obtenho essa força resultante de 6 kN, mas esse deslocamento das forças vai me gerar um momento, né? Ele vai fazer aparecer um momento. Então, é bem comum toda vez que eu deslocar uma força, eu gero um momento. Então, para calcular esse momento, a gente faz o somatório dos momentos em relação ao ponto que a força vai ser deslocada. Então, se eu analisar aqui esse ponto A, e eu fizer o somatório dos momentos dessas duas forças, eu vou ter o momento que seria o momento das forças se deslocadas para o ponto A, né? Então, como é que a gente faz esse cálculo, por exemplo, para a polia A? Vou colocar aqui de lado. Para a polia A, eu vou fazer somatório dos momentos no ponto A, só dessas forças que eu vou deslocar, e isso vai ser, se eu analisar aqui, essa primeira força, eu vou ter 5 vezes d sobre 2, o diâmetro da polia, que é o raio, e da segunda força, a primeira, se a gente observar em relação ao eixo X, essa e o ponto a primeira faz um momento positivo, enquanto a segunda faz um momento negativo. Então eu vou ter 5d sobre 2 menos 1d sobre 2. E aí eu chego nesse somatório dos momentos em A, vai me dar 5 menos 1 d sobre 2. E se a gente reparar, para o deslocamento que a gente está fazendo, esse momento se dá somente no eixo X, beleza? E aí eu tenho somente esse momento no eixo X, que é justamente o momento que me dá o torque. E aí eu fico, no caso, com 4 vezes 10 a terceira, né? Que é 4 kN, isso vezes o diâmetro sobre 2, que é 0,15.
Então, com isso, eu termino obtendo 300 Nm. Beleza, pessoal? Fazendo esse mesmo procedimento para as outras polias, eu obtenho na polia B 300 Nm no outro sentido, então menos 300 Nm, se assim preferir, e na polia D a mesma coisa, menos 300 Nm, se assim preferir, né? Mas no desenho eu não preciso colocar negativo porque o sentido dela já está sendo dado pela própria flecha. Então vamos lá, com o diagrama de corpo livre a gente vai calcular as reações nos apoios. Então fazendo o somatório das forças em x igual a zero, eu obtenho aqui um zero igual a zero, né? Não tenho nenhuma força em x. Por isso mesmo, não precisou dizer que nenhuma cal é de encosto. Somatório das forças em y igual a zero, eu vou ter R OY mais R CY menos 4 igual a zero. É uma equação que eu não posso resolver agora. E outra coisa interessante que eu queria falar é sobre o porquê da gente estar calculando e estar setando, né? Tá configurando o problema como somatório das forças igual a zero e somatório dos momentos igual a zero, né? É porque esse eixo, apesar dele não estar parado, ele está rotacionando, ele rotaciona a velocidade constante. Então, como ele não tem nenhum movimento de translação, o somatório das forças tem que ser zero. E como ele não tem nenhuma aceleração na rotação e nenhum giro no sentido y ou z, o somatório dos momentos tem que ser zero também. Então isso é algo que a gente tem que sempre garantir em se tratando dos problemas de elementos. Então, seguindo, somatório das forças em z igual a zero, eu obtenho ROZ mais 6 mais 4 mais RCZ igual a zero. E aí vamos para o somatório dos momentos, fazer em relação ao ponto O e o eixo X igual a zero. Então, eu não vou ter nenhum momento na direção do eixo X causado por forças para essa configuração. O que vai acontecer, né? No caso, os momentos que eu tenho foram causados por forças, mas já estão aqui colocados, né? E as forças que restaram na configuração que estão não causam nenhum momento em X. Então eu vou ter, no caso, 600 positivo, menos 300 igual a zero. Essa equação vai me resultar num zero igual a zero. E eu tenho que... Isso é um ponto que a gente pode checar. Muitas vezes se fez o cálculo dos momentos correto no que diz respeito a torque. Porque eu não posso ter torque sobrando, senão meu eixo estaria acelerando. E não é o que a gente está tratando aqui. Então é algo para ficar sempre atento. E aí, somatório dos momentos em relação ao ponto O e eixo Y igual a zero. Então vamos lá. Em relação ao eixo Y, eu tenho o momento dessa força, tenho o momento dessa força, o momento dessa força.
Então eu vou ter 3 momentos aí, todos na mesma direção e todos negativos em relação ao eixo y. E aí a distância vezes a força, eu vou ter para o primeiro menos 1 vezes 6, para o segundo menos 3 vezes 4 e para o terceiro menos 4 vezes RCZ. Isso permite que eu encontre o meu RCZ por menos 4,5 kN. E por fim, o último eixo, o último momento vai ser somatório dos momentos em relação ao ponto O e eixo Z igual a zero. Então o que é que eu vou ter de momento? Em relação a esse ponto, eu tenho esse momento aqui e esse momento aqui. O momento em relação a esse RCY é positivo em relação ao eixo Z, enquanto que esse está no outro sentido, é negativo, né? Vamos lá. A distância para a primeira força é 4, então 4 vezes RCY, e para a segunda força é 5. Então fica menos 5 vezes 4 igual a zero. E aí eu obtenho RCY igual a 5 kN. As outras duas forças, né, do somatório das forças em Y, somatório das forças em Z, eu consigo obter, no caso, ROY e ROZ por ROY igual a menos 1 kN. Não é só resolver, né? E já que eu tenho RCY, eu já sei, é só resolver essa equação para ROY. Da mesma forma, se a gente resolver para ROZ, obtém ROZ igual a menos 5,5 kN.